Filemon está depois de Timóteo, antes de Hebreus, bem no meio dos dois. Esse barulho de Bíblia é lindo, gente. Nunca percam essa alegria de folhear as páginas das Escrituras. Leiam em casa, amem a palavra, se alimentem da palavra, se sustentem da palavra. Todos acharam? Então vamos lá, todo mundo junto, de 1 a 25. 1, 2, 3. Deus abençoe, podemos assentar. Onde nós estaríamos, irmãos, se não fosse o amor de Deus? Onde eu estaria se não fosse o amor de Deus?
As palavras que a gente fala, elas podem se perder ao vento, inclusive mensagens pregadas. E pior, elas podem de alguma forma sofrerem alteração, seja de entendimento ou de acordos, segundo a forma que se presta a elas atenção. Mas aquilo que está escrito fica preservado para gerações futuras, para que outros também se sirvam do que ali foi ensinado. E às vezes mensagens pregadas podem ser esquecidas, ou não. Ou não? Mas aquelas que são escritas, elas ficam para a posteridade. E são preservadas, cumprindo o propósito de ensinar, de nortear, de orientar. E esta é a razão também, pela graça de Deus, que me levou a escrever. Pastor Sampaio está presente? Pastor Sampaio, ele compila e publica as mensagens que prego num podcast. Tem quantas mensagens lá, pastor? Tem 406 mensagens lá, que esse servo de Deus cuida. Depois vocês pegam lá o endereço com ele, como que acessa lá. Um dia estava aqui nesse púlpito o Dr. Russell Shedd, depois ele tomou café comigo, e no café ele me disse que eu não tinha o direito de não escrever aquilo que prego aos irmãos. Tempos depois, o irmão Gesiel Gomes me falou a mesmíssima frase. Eu achei interessante dois falarem iguais. Mas pregou aqui também, com 97, 98 anos, o pastor Enéas Tonini. E ele exatamente disse a mesma coisa. Então eu passei a escrever. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que nós só temos acesso a este assunto porque Paulo resolveu escrever. Se ele tivesse só falado, bastante provável, nós não teríamos isto. A Bíblia diz, no livro de João, que Jesus fez muito mais coisas do que estas que estão registradas. E se fosse registrar tudo o que ele fez, nem o mundo inteiro conteria a quantidade de livros, segundo o que está escrito lá. Logo, aquilo que está escrito foi aquilo que o Espírito Santo decidiu preservar, para que nós pudéssemos hoje acessar, entender, estudar e ter como norte. Paulo escreveu para algumas igrejas. Paulo escreveu para a igreja dos Romanos, Paulo escreveu para a igreja dos Coríntios, Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, os Gálatas, né? Paulo escreveu para as igrejas de Éfeso, Paulo escreveu para a igreja de Filipos, Paulo escreveu para a igreja de Colossos e Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. E também escreveu cartas para 3 pessoas. Um é o Timóteo, outro é o Tito e outro é o Filemon. E hoje nós vamos pensar nesta carta escrita a Filemon. A carta a Filemon é endereçada a um dos nossos irmãos que morava em Colossos. A igreja dos Colossenses era na casa do Filemon. Filemon era um homem rico, importante,
tinha uma casa ampla, tinha escravos, tinha servos, e ele, na casa dele, tinha a igreja dos Colossenses, a igreja de Colossos. Entre os servos, os escravos de Filemon, havia um chamado Onésimo. E este Onésimo conviveu como escravo durante um bom período ali. O Filemon se converteu na cidade de Éfeso, num trabalho lá de Paulo. Paulo pregou, ele entendeu o evangelho, se converteu a Cristo, e quando voltou para Colossos, ele fundou a igreja lá, na sua cidade, na sua casa. Bom, esta carta, embora curta, ela é muito importante do ponto de vista do seu conteúdo e do seu significado, porque ela apresenta a operação prática da graça de Deus. A operação prática da graça de Deus. É disto que trata esta carta. Então, quando Paulo escreveu a Filemon, Paulo já estava velhinho. E como ele estava já com a idade bastante avançada, já estava no final da sua carreira de ministério. Quando Paulo escreveu a Filemon, Paulo estava preso em Roma, aguardando o desfecho do seu julgamento. Como vocês sabem, Paulo morreu em Roma decapitado. E o que aconteceu lá foi justamente neste período que Paulo está escrevendo para o Filemon. Bom, acontece que lá na cadeia, Paulo conheceu um escravo do Filemon, chamado Onésimo. Bom, em toda a extensão do Império Romano, tinha alguma coisa perto de 10 a 15% da população de Roma de escravos. Era muita gente. E ser escravo é muito ruim, é menos do que ser nada, porque é um ser humano sem vontade. Um escravo não tem direitos. Israel foi escravo no Egito por muitos anos, mais de 350 anos foi de escravidão, dos 400 que eles passaram lá. Enquanto José era governador, estava tudo bem para eles. Depois que o José morreu, virou. E aí eles viraram escravos por muitos anos, né? Então, escravos não tinham direito nem de se expressar, nem de falar o que pensa. Eles viviam para fazer o que mandavam fazer. Comiam a comida que davam na hora que davam. E se vestiam daquilo que davam. E dormiam na hora que permitiam que eles dormissem. E o filho do escravo não era contado como seu. Se tornava propriedade daquele que era o dono dele. Então, ser escravo é um negócio muito ruim. E Deus não criou ninguém para ser escravo. O ser humano não nasceu para ser servo ou escravo de ninguém. Entende? Sim ou não? E Onésimo era um desses escravos. E o patrão dele se converteu, que era o Filemon. Mas o Onésimo se cansou daquela vida. Porque a vida é muito complicada. E ele aproveitou uma ocasião, roubou o patrão e fugiu. E quem deseja se esconder do seu passado, não vai para um lugar pequeno, vai para um lugar grande. Porque numa cidade grande as pessoas não se conhecem. Há um montão de prédios que o vizinho não conhece o vizinho.
É uma correria, uma coisa louca, não é? Então, o Onésimo resolveu fugir, não para uma cidadezinha do interior, onde todo mundo sabe quem é todo mundo. Ele foi para Roma, que é uma cidade grande, bem grande. Só que lá em Roma, aquele espírito mau, que o tinha levado a roubar, acompanhou. Porque não adianta a pessoa fugir, que aquilo que ela vai para onde ele for. E ao que parece, em Roma ele não mudou. E foi parar na cadeia, preso. E ser preso também é uma coisa ruim, não é? Então, Onésimo foi preso porque devia, mas chegou na cadeia e encontrou uma pessoa que estava preso por causa do Evangelho, que é o Paulo. Chegando na cadeia, o comportamento de Paulo, a forma de ser de Paulo, era a forma de um evangelista. Não importa onde está, se o espírito está livre, não é a grade que vai prender. Entende? E o Onésimo queria ser livre, por isso fugiu para a cidade grande, mas escolheu um caminho ruim que o condenou à prisão. E o próprio ideal de liberdade de Onésimo consistia de enganar, de roubar, de mentir, de fugir, de fingir. Isto o levou ao inferno, porque viver na prisão é muito complicado, é muito ruim. Então, Paulo, embora aparentemente preso, era um homem livre. Então, não era a cadeia que dizia quem é livre ou quem é preso, não é a grade, mas é o que está dentro da pessoa. Então veja, quando Paulo escreveu, ele estava preso, e lá tinha bastante pessoas com ele, e ele começou a encorajar as pessoas, e lá de dentro desta mesma cadeia onde ele estava, ele escreveu a carta aos Filipenses, que a gente chama de carta da alegria. E nesta carta que Paulo escreveu aos Filipenses, desta prisão de onde ele escreveu para Filemão, ele encoraja os irmãos a se regozijarem. Regozijar é gozijar de volta, ou de novo, ou outra vez. É estar alegre, mais alegre ainda, e continuar alegre, mais alegre ainda. E como que alguém preso, com feridas nas costas, consegue dizer para a turma, sejam alegres? É porque a alma dele está livre, entende? Então, Paulo tinha entendido e tinha convicção de que a verdadeira alegria vem da fé em Deus, e não através das circunstâncias da vida, porque as circunstâncias passam, o mundo passa, e a concupiscência do mundo passa junto com o mundo, mas aquele que faz a vontade do nosso Deus permanece para sempre. Então, Paulo tinha aquela paz que excede todo o entendimento. Paulo tinha aquela paz que excede todo o entendimento. E esta paz que excede o entendimento guarda o coração e guarda o sentimento. Então, o poder da fé em Jesus acalma o coração e capacita a pessoa a se encontrar com a alegria e com a paz. E quando esta pessoa encontra alegria e paz, não é o ambiente que vai ditar o que ela é, porque ela é livre, esteja onde estiver. Agora veja, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, lá no final da Bíblia, está escrito: filhinhos, vocês são de Deus e já têm vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Então, se aquele que está em nós é o maior, por que a gente vai temer o que está no mundo se ele é o menor? Entende? O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, lá no livro de Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Ou seja, não é a circunstância que diz quem somos, mas é aquilo que está dentro do nosso coração que vai declarar quem somos. Veja, Paulo foi pedagógico nesta escrita, mesmo estando em dificuldade, porque ele demonstra uma confiança em Deus, sabendo que estava ali para um propósito. Veja, Efésios capítulo 6, verso 19, Efésios 6, 19, vamos ver se ele coloca lá. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou? Então alguém podia dizer, você é um prisioneiro. Você está dizendo isso, mas você diz para mim que eu sou prisioneiro, mas eu digo para você que eu não sou prisioneiro, eu sou um embaixador do céu na cadeia. Percebe? Não é aquilo que a turma diz, mas é aquilo que você sabe que é. Tá difícil? Tá, mas eu sou aqui um embaixador, para que eu possa falar de Deus livremente, como me convém falar, seja onde for. Percebe? Então, quando Deus habita em nós, a nossa mente, o nosso coração se abre para receber o maior amor que existe. E este amor de Deus promove um fruto em nós. E entre outras coisas, este fruto produz em nós, manifestando-se em alegria reinante, apesar do caos que a gente vive. Infelizmente, vai lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Não sei se é verso 19, vê se é. As obras da carne, 20. 21, 22, isto. O fruto do Espírito é, primeiro, amor. Segundo, gozo. É uma alegria inexplicável. É uma alegria que a gente não dá conta de explicar. Então, se o fruto do Espírito gera esta alegria inexplicável, não é o lugar que vai ditar se somos ou não somos alegres, mas é o que está dentro da gente. Entenderam bem, sim ou não? Quantas pessoas estão nos hospitais, UTIs, e você vai lá e na hora de você visitar, você acha que vai consolar e sai de lá consolado. Uma vez eu fui visitar uma irmã chamada Maria Estefane de Almeida. Ela era uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e Deus usava ela em profecia. E ela era uma mulher muito respeitada na nossa igreja. E um dia eu fui visitar ela estava já bastante doente, e eu sentei o esposo dela, pastor Aparecido Benedito de Almeida, sentou do meu lado, e a gente começou a cantar uns hinos da harpa, e cantamos diversos hinos ali, e eu estou pensando que eu estou consolando ela. Daqui a pouco, ela lá deitada, sem poder se movimentar, é tomada por Deus em profecia, e contou um montão de coisa. A minha alma mudou. Peguei meu papelzinho, escrevi como eu faço sempre, guardei na minha carteira, e só fui esperando o cumprimento de cada uma daquelas.
Irmãos, às vezes a gente vai num lugar pensando que vai consolar alguém e a gente sai de lá e é consolado. Quem já passou por essa aí? É isso aí, glorifica a Deus por isso. Então, infelizmente existem pessoas que só se preocupam com as circunstâncias e não com aquela liberdade plena que Jesus nos dá. As grades podem aprisionar o corpo, podem, mas elas não aprisionam o espírito de quem é livre em Jesus Cristo. As algemas podem ferir os pulsos, cercear movimentos, mas não calam a voz da alma, que é livre em Jesus Cristo. Então, naquela prisão, que se tornou a embaixada do céu, que Paulo evangelizou Onésimo. Então, depois de Onésimo conhecer a Deus, Paulo precisa ensiná-lo, porque não adianta só pregar e não ensinar. Jesus disse: ide por todo o mundo, por todas as nações, ensinando-as a guardar o que eu tenho falado. Tem que ensinar. Então, Paulo vai ensinar Onésimo a começar uma vida nova. Como é que começa uma vida nova? Tem que ser alicerçado na verdade, não na mentira. Perfeito? Não pode ser na omissão do seu estado. É preciso nascer de novo. E ao nascer de novo, significa que está abandonando aquela vida de fuga, aquela vida de esconderijo, de subterfúgio. Eu penso nos argumentos de Onésimo dizendo para o Paulo: não dá, porque se eu voltar, eu vou ser preso, e pode ser, porque a lei dizia que eu seja morto. Mas Paulo não alisa, porque para curar não é com band-aid. Só para informação, a título de informação, a guisa de informação, Jesus não anda com um bolso cheio de band-aid no meio da igreja. Ah, tá com dói, tá, toma um band-aidzinho para você, meu filho. Não, Jesus não faz isso. O propósito não é dar paliativo, o propósito é curar as feridas. Quem já teve furúnculo? Levanta a mão aí. Eita maravilha, não é? Aí o que a turma faz? Abre o furúnculo e mexe até sair um tal de carnegão. Quem já viu falar disso? Dói ou não dói? Mas no momento que sai o carnegão, o que acontece? Sara. Então Jesus não está com band-aid para pôr em cima do furúnculo. Ele está com a mão pronta para espremer e arrancar o que não presta. Por quê? Porque Ele quer que sare. Ele não quer que fique aquele paliativo. E Paulo é um servo de Deus que não pode alisar. Quer ser curado, o caminho é este. Entenderam bem? Volte para reparar o que você fez de errado. E aí, ele diz: mas ele vai me prender. Meu filho, vou fazer o seguinte: vou escrever uma carta para ele, e você vai levar essa carta para ele. E esta é a carta de Filemão. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Então Paulo escreve a carta, e ele diz para o destinatário da carta: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. É assim que começa a carta. Bom, Paulo vai pedir para Filemão que considere o que Jesus já fez por ele Filemão.
Porque quem sabe o que Jesus fez por ele, não fica o dia inteiro com o dedo apontado para a vida de ninguém. Vou dizer de novo. Quem sabe aquilo que Jesus fez por ele, não fica o tempo todo apontando o defeito de ninguém. Olha para o vizinho e diga: guarda isso que é importante. Lembra do Boaz? Boaz casou com Ruth, não casou? Sim ou não? Mas Ruth não era moabita? Sim ou não? Então por que o Boaz casou com Ruth? Se a Bíblia diz que moabita e amonita não entra na congregação de Israel até por 1000 gerações. Por que ele casou com ela? Porque Boaz era filho de uma prostituta chamada Raabe. Quem é Raabe? Lá de Jericó. Quando Jericó caiu, um soldado chamado Salmão casou com Raabe. Do casamento nasceu Boaz. Então Boaz sabe de onde veio. Como é que ele vai ficar apontando para a história do outro? Por isso ele casou com Ruth. E quando você vê lá na genealogia de Jesus no Novo Testamento, está a Raabe, está o Boaz e está a Ruth, tudo na linha que trouxe o Salvador. Olha para o colega e diga: aquele que não servia, quando encontra Deus, passa a servir. Aquele que não podia, quando encontra Deus, agora pode. Aquele que não era nada, quando encontra Deus, muda. Quer ver? Quer ver? Levanta a mão aí quem não valia um palito de fósforo já queimado e Jesus mudou a sua vida. Levanta a mão, fica com ela levantada. Dá uma olhada, volta aí e veja o que Jesus está fazendo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. É Ele quem muda, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, primeiro Paulo está dizendo: considere o que Jesus já fez por você. Aí Paulo vai fazer um pedido. Ele está pedindo por um filho gerado nas prisões por Jesus Cristo. Paulo está pedindo por um filho que ele gerou na prisão. Paulo pede que Onésimo seja recebido de volta, apesar do estrago que ele tinha feito no passado. Mas Paulo diz: ele vai estar ao seu lado para sempre. Por quê? Porque agora ele tem Deus na vida dele. Antes ele não passava de um inútil, mas agora ele é muito útil, não só para você, para mim também. Então, irmãos, depois de tudo isto, eu queria analisar com vocês 3 pontos desta carta, e vou pedir que os irmãos coloquem sua atenção nisto. Primeiro, é de fato livre espiritualmente aquele que se torna prisioneiro de Jesus Cristo. É de fato livre aquele que se torna prisioneiro de Jesus Cristo. Vou explicar. Há 2 motivos distintos para Paulo se declarar prisioneiro de Cristo. O primeiro está no verso 1. E o segundo está lá no finalzinho da carta. Mas eu quero que vocês prestem atenção, está no verso 9. Quero que vocês prestem atenção no seguinte: primeiro, ele está preso por Jesus Cristo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sendo preso porque era um pregador do Evangelho. Ele chegou numa cidade, o Evangelho foi pregado, os macumbeiros se lascaram, porque perderam venda dos amuletos de macumba. Isso gerou um problema. Quando gerou um problema, acusaram Paulo, foi parar na cadeia, tentaram matá-lo, não deu certo, tentaram de novo, não deu certo, levaram para um lugar, depois para outro, depois, quando o negócio estava feio, ele apelou para Roma,
teve naufrágio no meio do caminho, chegou em Roma e ele está preso por causa disso. Está claro? Mas não é só isso. Ele é prisioneiro de Jesus Cristo por causa do amor a Jesus Cristo. E aí é que está o ponto. Porque o amor a Cristo ultrapassa qualquer linha de lógica. Ele estava disposto, tão amante de Jesus, tão apaixonado por Jesus, que ele é capaz de até ir para a cadeia, sem reclamar, e ainda dizer: eu estou alegre porque Deus me achou digno de sofrer por causa de Jesus Cristo. Veja, o amor de Paulo por Cristo o deixava livre, a ponto dele não viver a vida toda reclamando: estou com dodói, dá mais um band-aid, Jesus. Não. Entendem? Agora veja, a essência do Evangelho pode, vou dizer de novo e com muito cuidado, a essência do Evangelho pode levar muito tempo para que alguém a compreenda completamente. Agora veja, o Evangelho não está limitado à conduta. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Sabe? A pessoa tem que ir daqui ali no Pastor Jurandir, aí tem um corredor cheio de ovos, e ele tem que chegar lá sem quebrar ovo. Então ele vai pisando em ovos assim. Isso não é Evangelho. Entende? A pessoa não pode servir com medo. Ser crente não é viver de regra. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. É isso que deixou Deus bravo com Israel. Deus deu lei e a turma ficava dizendo: não, é a lei, é a lei, é a lei, é a lei, mas não amava. Por isso ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Entende? Então, ser crente não é um mapa de conduta. Não pode beber pinga porque é pecado. Mas se um dia eu estiver lá sozinho e beber cerveja, então não faz por amor, faz pela obrigação e pelo que alguém vê. E ninguém é feliz assim. Crente não é feliz se ele não amar Jesus. Quem ama Jesus é feliz, porque não faz porque é obrigado, faz porque ama. Não deixa de fazer porque é obrigado, deixa de fazer porque ama. Ele fica pensando: Deus vai gostar disso? Vai, então eu faço. Deus não vai gostar? Não, então não faço. Tem gente vendo? Pouco me importa. Entende? Não é uma conduta de regra, é o amor que norteia as decisões. Foi isso que os antigos israelitas não entenderam com a lei. O Evangelho não é um conjunto de regras do que pode fazer, do que não pode fazer, mas é fundamentado, alicerçado, estribado, construído, baseado no amor. Você não é um bom crente, e eu não sou um bom crente, por se portar bem. Se portar bem é obrigação de qualquer cidadão que preste, seja crente ou não. Qualquer cidadão que preste tem que andar direito, seja ele crente ou não crente. Então não é o andar direito que vai me fazer mais ou menos crente. Não é o cumprir regras, muito embora o crente tem que ser, sim, exemplo. Mas a pessoa é um bom crente quando está apaixonado por Jesus. E isto o faz um prisioneiro de Cristo.
Porque não importa onde está, seja no Brasil, na China, na Lua, ele sabe que as coisas que ele vai fazer é para agradar aquele a quem ele ama. Quando o marido está apaixonado pela esposa, ele faz tudo que ela quer. A mulher manda no marido quando ele está gostando dela. Não é, meu bem? Quando a mulher ama o marido, é a mesma coisa. Às vezes ela não gosta de macarrão com molho vermelho, caso dela, mas ela sabe que o marido dela gosta, então ela faz. Mas ela não faz porque é obrigada, ela faz porque ama o marido. Entende? Da mesma forma a fé, nós não fazemos porque é proibido não fazer, nós fazemos porque amamos a Jesus. Porque eu levanto a mão na hora de cantar? Porque eu amo Jesus. Porque eu glorifico a Deus no culto? Porque eu amo Jesus. Porque eu me arrumo o melhor que eu posso para estar na casa de Deus? Porque eu amo Jesus. Porque eu me preparo para ministrar a palavra de Deus que Ele me mandou fazer? Porque eu amo Jesus. Porque eu pastoreio? Porque amo Jesus. Porque eu sirvo? Porque amo Jesus. Porque eu estou aqui? Porque amo Jesus. Porque eu estou fazendo o que faço? Porque amo Jesus. Eu amo ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então, porque amo, eu faço. E isto me faz um prisioneiro de Jesus. Quando se chega a ser prisioneiro de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, é porque você entendeu o Evangelho, chegou ao ápice da fé. E este ápice da fé revela que você entendeu o que é a salvação. Infelizmente, muita gente na igreja ainda estão no caminho, né? E às vezes não tem paciência. Olha para o colega e diz: tem paciência comigo. Quem falava isso, hein? É o Chaves? Ninguém tem paciência comigo. Tem paciência. Essas pessoas estão melhorando. Tem um hino antigo: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. A nossa vereda é de melhora todo dia. A gente precisa ter paciência com os outros, porque essas pessoas se esforçaram para fazer tudo certinho, para observar as regras, mas elas não dão conta de ser feliz. Sabe aquele crente que é crente há 30 anos e você olha para a cara dele, uma cara feia? Faz tudo direitinho, mas não é feliz. Deus não quer isso para ninguém, não. Chacoalha o vizinho aí e diga: trata de ser feliz. E a gente se torna um crente feliz quando aprende a amar Jesus. Porque ninguém vai fazer nada por obrigação, vai fazer por amor. Entendem? A beleza da vida cristã está intrinsecamente ligada ao amor por Jesus. Quando a pessoa se esforça para fazer tudo certinho, embora seja falho, né? Porque todo mundo é, mas a sua alma continua sem paz, embora ele lute para fazer tudo certinho, e não tem paz, não tem alegria, não tem gozo espiritual, porque a sua consciência não está livre. Aí, o pastor está dizendo: irmãos, vamos ficar em pé para cantar de novo. Sabe? Ser crente, irmãos, não é andar sobre um monte de ovos sem quebrar ovo, não. Não é, não. A vida espiritual não é um não posso isso, não posso aquilo. Não. Ninguém pode ser feliz assim. E Deus não chamou a gente para isso, não. Então, Paulo era um prisioneiro do amor de Cristo. E isto leva Paulo a fazer ou a deixar de fazer algumas coisas. Não porque é uma regra,
mas porque ele quer agradar aquele a quem ele ama. É também por isso que Deus pede o coração. Provérbios 23, né? Acho que é 26. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Não é observe os meus caminhos depois dá o meu coração. Não. Primeiro me dá o teu coração. Depois que você me der o teu coração, aí agora você vai observar o meu caminho. Porque você não vai observar o meu caminho por obrigação. Você vai observar porque o teu coração já é meu. E se o teu coração já é meu, você não vai se sentir obrigado. Você vai se sentir feliz em me agradar. Entendeu? Dá-me o teu coração. E depois que o teu coração é meu, agora você passa a observar os meus caminhos. É dizer de outra forma, se você não me der o teu coração, então não precisa observar meu caminho, faz do jeito que você quiser, porque não vai adiantar nada também. Mas se você me der o teu coração, aí você vai observar o meu caminho, e a palavra já não é mais pesada, e aí a orientação da palavra de Deus já não é mais um peso, já é uma alegria na alma. O estar no culto já não é mais, de novo, não, é alegria, é prazer, é contentamento, é felicidade. Eu estou na presença do meu amado, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Bendito seja o nome de Jesus, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, a Ele adoração, glorificado seja o nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiro me dá o coração, depois você observa o meu caminho. Porque quando você me der o teu coração, você já não vai ficar mais com aquele negócio maçante, não, é alegria. Se você não está completamente amando a Jesus, não adianta observar os caminhos, porque isso vai ser só um peso, uma obrigação. E aí, cumpre o que Deus disse pelo ministério de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Que adianta fazer todo um monte de regrinha, quadradinho, mas o coração está longe? Que adianta não perder nenhum culto, mas na hora do culto ficar assistindo o jogo do Corinthians de São Paulo? Que adianta? Então, esta parte do Evangelho não é entendida por muita gente. Gente que faz tudo para manobrar as pessoas, porque debaixo de vara todo mundo pode fazer um monte de coisa, cumprir certinho, não faz isso, não faz aquilo, não faz, né? A turma faz com medo. Mas de que adianta? Quem deu seu coração para Jesus e ama Jesus, não tem dificuldade com a doutrina. Quem deu seu coração para Jesus e ama Jesus, não tem dificuldade na contribuição. Quem deu seu coração para Jesus e ama Jesus, não tem dificuldade na oração. Quem deu seu coração a Jesus e ama Jesus, não tem dificuldade de servir. Eu acho lindo uma expressão dos meninos de missões. Eles dizem assim: eu vou servir a nação tal, eu vou servir em tal lugar. Não diz assim, eu vou ser missionário em tal lugar. Não, eu vou lá servir. Por quê? Porque o meu prazer é servir. E se eu estou servindo a Cristo, eu sirvo a Cristo servindo gente. Então, por que eu não como o que Deus mandou não comer? Porque é uma regra? Não, é porque eu amo Jesus e eu quero agradar Ele. Por que eu não bebo o que Ele falou para eu não beber? Porque é uma regra? Não, é porque eu amo Ele. Por que eu zelo pelo casamento como Ele mandou? Porque é uma regra? Não, é porque eu amo Ele. Por que eu pastoreio como Ele mandou pastorear? Porque é uma regra? Não, porque eu amo Ele. Por que eu ensino como Deus me mandou ensinar? Porque é uma regra? Não, porque eu amo Ele.
Por que dirigir uma congregação, uma igreja, é feito do jeito que faz? Porque é uma regra? Não, porque eu amo Ele. Então eu não vou para lá dizendo, meu Deus, de novo, Jesus. Tem gente que se você der um microfone no culto, em vez de ele contar um testemunho, conta testemunho. E aí pior, irmãos, eu estou aqui servindo a Deus, mas só Deus sabe o preço que eu estou pagando. Vai vender batata, faz outra coisa. Pode ser que você seja bem sucedido. Então, por que cantar com aquele dom que Deus te deu? Porque é uma regra? Não, porque você ama Jesus. Então, não é um tormento, é um privilégio fazer aquilo que agrada ao Senhor. Tem coisa mais alegre no coração de um marido do que ver a esposa alegre? Marido que tem juízo agrada a esposa. O que não tem, não tem. E aí, vive de regra, mas a regra não traz alegria. Então, para Deus não basta obediência. Diga bem alto, para Deus não basta obediência. Embora Ele queira a obediência. Na verdade, Ele quer a obediência de quem o ama e o obedece por amor. Entende? Então nem tudo que está bom para as pessoas está bom para Deus. Tem gente que canta bonito, a turma fica, como canta, que afinação, e Deus está lá. Mais um. Tem gente que acha que se não cantar, Deus vai ficar dizendo, eu perdi um cantor. Tem um punhado de estrela fazendo barulho o tempo todo, louvando ao Senhor, e você acha que você é a última bolacha do pacote? Paulo era um prisioneiro do amor de Cristo, e isto leva, mesmo dentro da prisão, dizer, eu sou um embaixador. Seja aqui, seja no hospital, seja no trabalho, seja na condução, seja no meio do caminho, seja dentro de casa, seja onde for, eu sou um embaixador de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o segredo de amar a Jesus é se sentir amado por Jesus. Vou dizer de novo. O segredo de amar Jesus é se sentir amado por Jesus. Paulo era fruto do amor de Cristo. E então, ele transborda esse amor. O amor de Paulo por Cristo o leva a olhar para as outras pessoas com o amor de Deus. Muitas vezes eu ensino aos obreiros mais jovens, pastorear é amar. Pastorear é amar. E às vezes amar precisa disciplinar, às vezes amar precisa orientar, às vezes amar precisa admoestar, às vezes amar precisa exortar, mas pastorear é amar. Agora veja, quando o amor de Deus está no coração de Paulo e ele aplica este amor para Onésimo, ele não está preocupado com o coração de Onésimo do passado, porque ele encontrou Jesus, nasceu de novo, ele vai agora reparar o que precisa ser reparado, porque ele também agora entendeu que Deus o ama, e quando ele entendeu que Deus o ama, ele passa a amar a Deus. E quando ele ama a Deus, ele para de fazer as coisas por obrigação. Quem dizima por obrigação não é feliz dizimando. Mas quem dizima com amor por Cristo, eu duvido que alguém mude o coração dele e ele faça diferente. Eu duvido. Eu ando com Jesus há 58 anos. Não por mérito não, Ele que me segura. Mas eu não conheço um crente que ama Jesus
e seja dizimista, que o Satanás mude o coração dele. Eu duvido. Eu duvido. Então, irmãos, amar a Deus é o segredo. Mas para amar a Deus, é preciso sentir o amor de Deus. Quem nasce do amor de Jesus, aprende a viver esse amor, amando ao outro. Por isso Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olhe para o colega aí e diga: você tem que me amar. Tem que me amar. Mas não é só de palavra, não. Ouvir, compreender, aceitar, entender, servir, ajudar, estender a mão, perdoar, incentivar. Quem nasce do amor de Jesus é compassivo, tem compaixão de todos aqueles que lhe são aproximados pelo poder do Evangelho. Quem nasce do amor de Jesus não vive o tempo todo julgando, criticando, apontando o dedo, condenando. Olha a sua volta aí e você tome um susto, porque quem está perto de você tem um punhado de defeito. Dá uma olhadinha. Gente, como tem defeito. Olhe para cá agora. De todo mundo que está aqui, quem mais tem defeito sou eu. Mas o amor de Jesus Cristo nos leva a amar. Amar. O Suedson Damasceno, é um servo de Deus lá do Rio de Janeiro, ele escreveu uma música assim: me ame por favor, do jeito que eu sou, para o céu que você vai, para lá eu também vou. Levanta a mão aí e diga: me ame por favor, do jeito que eu sou, para o céu que você vai, para lá eu também vou. Entende? Então, a igreja é o lugar onde as pessoas sadias espiritualmente se misturam com pessoas que estão espiritualmente doentes. Ou vocês acham que está todo mundo são na igreja? Quando você vê um irmão fazendo careta, mostrando a língua, dizendo: não vou saudar você não, estou de beiço virado porque não escolheu a minha cor do uniforme das irmãs, está tudo doente. Decidi, a partir de hoje só vou saudar quem me saudar. Decidi agora, se me amar eu amo, se não me amar, estou nem aí. Pega uma frasezinha que nasceu nos quintos dos infernos e põe no carro assim: se alguém saiu da sua vida, não fique triste, Deus respondeu a sua oração, livrai-me de todo mal, amém. Vai aprender a ser crente. Então, irmãos, tem um monte de gente que está doente, mas a maioria está sã. Jesus já curou. Tem um hino que diz: Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora tudo é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Então, tem um punhado de gente que ainda está no caminho. É igual, imagina, aqui na igreja tem um punhado de servos de Deus que são médicos. Você chega no médico, tem o porteiro que cuida do carro ali na frente, o que cuida da porta, o atendente do balcão ali, da triagem, que tira a pressão, não sei o quê. Todo mundo são. Mas está cheio de gente doente lá. E ninguém entra no hospital para continuar doente. Ele continua
Ele entra lá para que aqueles que são sãos ajude ele a sair de lá são. Não é assim? É assim ou não é? Mesma coisa a igreja. A pessoa entra aqui tudo arrebentado, destruído, angustiado, nariz para baixo. Mas o tempo vai passando, ele entende o amor de Deus. Na hora que ele entende o amor de Deus, ele alcança força para amar a Deus. E na hora que ele ama a Deus, ele é livre. E quando ele se torna livre, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olha para o colega e diga: o amor a Jesus é o segredo. Então, os que chegam espiritualmente doentes e foram restaurados, se tornam agora agentes de Deus para ajudar os outros que estão chegando também. Tem uns que demoram mais, tem uns crentes que já tem uns 30 anos, que está ali tratando, mas vai melhorar, vai. Jesus entrou num lugar que tinha uma mulher que tinha 18 anos, assim, 18 anos, não consegue olhar no olho de ninguém. Sabe o que é 18 anos sem olhar no olho de ninguém? Até que Jesus tocou nela. Quando Jesus tocou nela, está escrito: imediatamente ela se endireitou. E aí começou a glorificar Deus. Então veja, esta é a beleza da comunhão da igreja. Igreja não é lugar de julgamento, igreja é lugar de estender a mão. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é quem está doente. Então, quando você encontra um crente que fica expulsando os outros, Deus me deu o dom da marretada, ele mesmo ainda não está curado. Então, para que a igreja seja um ninho do amor de Deus e viva o amor de Deus, essa igreja precisa ter sido gerada, nascida do amor de Deus. Por isso, a primeira coisa que alguém precisa entender quando ouve o Evangelho é que Deus o ama. O texto áureo dos crentes qual que é? Porque Deus amou o mundo. Ai, Jesus, misericórdia. Texto áureo dos crentes, vamos lá. O amor. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que Deus o ama, apesar dele próprio. Olha para o colega aí e diga: Deus te ama apesar de você mesmo. E quer mais? Deus não esperou você virar bonzinho para depois te amar, não. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, o seu Filho, deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Então, quem recebe este amor de Deus, deixa o pecado, não porque é uma regra, deixa o pecado porque ama Deus. Entende? Sim ou não? Sim. Então veja, no Éden, Deus amaldiçoou a serpente, lembra? Mas na hora de falar com Adão, Deus amaldiçoou Adão? Ele desviou a maldição para a terra, perfeito? Deus vai julgar esta terra, e não vai ficar raiz nem ramo, é o que está escrito. O negócio vai ser feio. E muitos pecadores vão morrer, perecer, ser destruídos. Mas nenhum deles vai morrer porque Deus não os ama. Os que vão perecer são aqueles
que não aceitaram o amor de Deus por eles. Entendem? Porque o juízo cairá sobre o pecado, e quem estiver agarrado no pecado vai ser destruído com o pecado. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu sei que eu estou errado, compreendo que eu estou errado, entendi que eu estou errado, mas eu vou continuar. Eu falei: então sai de perto de mim. Porque prefere se agarrar ao pecado. Então, qualquer pessoa que confessar que Jesus está nele, é filho de Deus, e Deus está nessa pessoa. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Onde que está escrito isso? Primeira carta de João, capítulo 4, versos 15 até 18. Então veja, aquele que guarda os mandamentos está em Deus. E Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é essa pessoa que me ama. É isso, simples assim. Então, os gomos de uma laranja, que é o fruto do Espírito Santo, é composto de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estas coisas são tão poderosas que contra elas não há lei. É o que está escrito: não há lei contra isto. Por quê? Porque não é de regra, é por amor. Se alguém um dia se perder, não vai ser porque Deus deixou de te amar, não. Vai ser porque você decidiu ficar agarrado ao pecado. Chacoalhe o colega e diga: entendeu, irmão? Por isso o chamado do Evangelho é: arrependei-vos. Entende? Então, Deus te ama e você precisa aceitar o amor dele. Agora, que adianta Deus ficar daqui dizendo: eu te amo, eu te amo, e te amo, e te amo, e te amo, e te amo, está aqui o meu amor, mas você prefere ficar agarrado no pecado e não vem receber o amor de Deus? Entende isso? Então, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco. E como é que ele prova? Ele prova agindo, ele prova fazendo, ele prova morrendo. Não é assim? Romanos capítulo 5, verso 8. Então, número 3, para a gente ir embora: a igreja tem de estar atuante também em casa. Por isso que Paulo fala ao amado Filemon, a nossa irmã Áfia, ao Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em sua casa. Irmãos, faz da sua casa um ambiente da glória de Deus. Que as músicas que se ouça lá sejam músicas que glorifiquem a Deus. Que os filmes que você acesse não sejam filmes que desagradem ao Senhor. Que aquilo que você pesquisa no seu smartphone não seja coisas que desagradem ao Senhor. Mas não porque é regra, é por amor. Quando você vier ao culto e vai se arrumar, o culto começa lá em casa, na hora de se arrumar, na hora do banho. Tem uns crentes que tomam banho quando o profeta manda, né? Lembra do Naamã? É Naamã, é? O profeta diz: vai tomar banho no rio. Tem uns crentes que é bem assim, mas a maioria gosta de banho. Tem uns que para conversar com a gente tem que ficar assim, né? Às vezes a gente pega um negocinho, irmão,
né? Mas o culto começa lá. Na hora de arrumar a roupa, será que Deus vai gostar? Né? Você acha que vou agradar ao Senhor? Mas tem gente que só pensa no que o outro vai ver e não está nem aí com o que Deus pensa, e aí fica tudo relaxado. Não, faz o seu melhor. Igreja é um lugar de cuidado mútuo. No livro de Mateus capítulo 18, Jesus conta uma historinha, está no verso 12 para frente. Ele diz assim: se um homem tiver 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se desgarrar, ele não vai para os montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? É mais ou menos dizer assim: uma ovelha faz falta. Quando Lucas escreve o mesmo texto, no capítulo 15, Lucas diz assim: que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto? Que estranho. É que as 99 ficam uma cuidando da outra. Olha para o colega e diga: entendeu isso? Às vezes a pessoa senta do lado da outra pessoa 30 anos, a pessoa deixa de vir 1 mês, 2 meses, não liga, não manda uma mensagem, não vai visitar, não fala nada. Que tipo de crente é você? Sinta falta, ame, jejue, ore. Esta semana, quinta-feira, eu fui visitar uma irmã que tem 82 anos. E eu cheguei, era próximo da hora do almoço, porque eu queria levar ela para almoçar. E esta irmã, preocupada, não fiz café. Falei: mas não vim para beber seu café, vim para levar a senhora para almoçar. Aí ela disse assim: ah, então 12:00 eu já posso. Por quê? Porque ela estava jejuando por um vizinho. Olha aí para o seu vizinho e diga: entendeu, irmã? Essa senhora é a minha mãe. Quanto tempo faz que você não jejua pela salvação de alguém? Ou quanto tempo faz que você só critica alguém que saiu e você diz graças a Deus que foi embora mesmo? Ao invés de você buscar a Deus e tentar achar um caminho de trazer de volta. Porque o mesmo valor que você tem, cada pessoa tem igual. Você custou o sangue de Jesus e essa pessoa também. Isto que é a igreja. Por isso Paulo, ao falar para Filemão, diz: lembra do que Deus fez por você? Seja movido por amor. E quando você é movido por amor, você tem misericórdia das pessoas. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus.